Mateus capítulo 9, verso 9. Mateus 9, verso 9. Eu estou numa série de sermões sobre os 12 discípulos, 12 histórias e 12 personalidades. Semana passada eu dei abertura a essa série falando sobre Natanael. Eu te vi debaixo da figueira. Foi lindo, hein? Foi ou não foi? Foi demais. Não sei nem onde eu coloquei o fone mais. Deve estar por aí. O outro. Pega aí, só. Sei lá por onde tá. Esse negócio tá aqui na minha mão. Pegou? Aí, pronto. Aqui. Aí. Tranquilo. Agora tem que colocar de novo. Espelhando. Você vai atrás. Ao vivo, né? Ao vivo. Os caras chiques aí, os caras famosos. Tem um cara que coloca só isso daqui, ó. O cara também não tem. Os caras não tem o que gastar também, né? Você quer só fazer assim, ó. Agora só falta não saber colocar agora. Obrigado. Capítulo 9, verso 9. E Jesus ia passando adiante dali, viu ao sentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. E sentaram-se junto com ele Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessita de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É engraçado. Quando Jesus vai convocar de forma peculiar cada um desses 12. Nós descobrimos com o texto de Lucas 6,12, que Jesus caminha com vários discípulos e de repente um dia ele decide subir ao monte, passar a noite toda orando, e quando desce dentro de seus discípulos, desejo dele, ele escolhe 12. Não se explica por quê, porque Deus não deve satisfação a ninguém. Ele decide, ele faz, ele é Deus. Pedagogicamente é mais ou menos assim quando eu falo com os meus 3 filhos: pai, por que isso? Porque eu quero. Mas por quê? Não teve satisfação, explicação. E quando lá na frente se estabelece o propósito da escolha, todos entendem. Assim é Deus. Claro que num comparativo pedagógico, dentro da autoridade, é inacessível. Só que esse Mateus, ele é um publicano. E eu fico maravilhado com a proposta de Cristo de reunir pessoas improváveis. Lembrem-se que semana passada eu disse que Deus escolhe galileus, lembram? Ele escolhe homens que ninguém quer investir. Ele disse: eu vou investir na Galileia, nos galileus, só nos tranqueira, porque eu sou Deus. Agora ele vai piorar. Dentro dos 12, ele vai colocar 2 camaradas que é literalmente
opostos. O Mateus é publicano. O Simão é zelote. Quem sabe você está me assistindo ou vocês estão me ouvindo, estão dizendo assim, o que é isso? Um publicano com um zelote. Pessoal, um zelote era um sindicalista que lutava contra o Império Romano das cobranças indevidas de impostos e o jugo que era colocado. Simão era um sindicalista. Já Mateus era aquele que era o publicano que colhia imposto e abraçou a proposta dos romanos. Então, primeira disputa que havia, quando um zelote ia brigar, discutir, ele não enfrentava os soldados romanos. Os primeiros que ele enfrentava eram os publicanos. Porque eram os judeus que apostataram-se da proposta israelita. Estão contra a sua nação para cobrar imposto indevido. Só que Jesus escolhe dos 12, 2 camaradas que nunca se assentariam à mesa. Na lógica humana, nunca teriam um propósito igual. Jesus diz assim, mas eu sou Deus que escolho, não gente que se parece, mas gente oposta. Eu pego publicano e pego o zelote e faço caminhar junto segundo o meu poder. Olha lá, olha em Atos 1,13. Olha o publicano e o zelote junto. Olha lá, Atos 1,13 e o 14. Lê aí. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelote. O zelote. Agora vai. E Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Todos eles perseveravam. Olha a beleza da escolha. O Senhor está dizendo assim, cara, eu escolhi um publicano e um zelote que nunca andariam juntos. São opostos, são propostas diferentes. Mas quando eu tenho um encontro em alguém, ou sobre alguém, esse indivíduo deixa de ser publicano, deixa de ser zelote, se torna discípulo, se torna apóstolo. A chamada de Cristo deixa as nossas indiferenças de lado. Vou falar de novo. Quando Jesus nos chama, Ele coloca as nossas indiferenças de lado. Alguém outro dia me perguntou assim, na sala de aula, professor, o senhor é arminianista, calvinista, molinista? Eu disse, eu sou biblista. Aí ele disse bem assim, sério? Eu disse, eu sou molinista. Ele disse, mas como é que o senhor é molinista? Tendencioso arminianista, que prega tanto sobre graça. Eu disse, então eu sou biblista. Ele disse, como é que o senhor, sendo molinista, tendencioso arminianista, que prega sobre graça como poucos calvinistas, coloca no seminário do senhor um arminianista como Josué Brandão, um calvinista como Hernando Dias Lopes? Me explica. Eu disse porque as diferenças são deixadas de lado. Os segmentos ou as tendências teológicas são deixadas de lado. Quando eu entendo a proposta do reino de Deus. Pega essa. Pouco me importa, irmão. É isso que infelizmente alguns precisam amadurecer no campo teológico, ministerial. Deus está dizendo, ei, eu escolho um zelote, mas escolho um publicano, que é um brigando com o outro. Mas aí o texto, você leu comigo, você não leu ou não leu? Atos 1, 13 e 14, estão todos eles juntos. Eu imagino Mateus dizendo, quer uma Coca-Cola, Simão? Irmão, eu prego há 18 anos por essa nação. Tem gente que me acompanha aqui, ó, que sabe, eu prego igreja batista, metodista, prego em igreja tradicional, pentecostal, do pandeiro, sem pandeiro, que marcha, deixa de marchar. Eu entro, saio. Sabe qual é o grande problema? É que eu entendi que eu não preciso mudar as pessoas, e nem as pessoas têm poder de me mudar. Quem faz mudar é a proposta de andar com o mestre.
Quando eu decido andar com o mestre, pega essa aí, Arthur, tá? Que você está desligado do culto. Quando você decide caminhar com Cristo, Ele coloca pessoas diferentes do seu lado. Como é que um zelote, um publicano caminha junto? Os publicanos eram tão miseráveis dentro dos judeus, que quando o judeu ia pagar um imposto, ele já levava o dinheiro trocado. Qual era o valor na época? 2 didracmas, ou 1 didracma, perdão. Ou se pagava com 2 dracmas ou 2 didracmas. 1 dracma, que valia dia de trabalho. Só que, quando ele ia pagar esse imposto, o judeu não levava para ter troco, porque ele dizia que o dinheiro da volta do publicano era imunda. Você sabe que o Talmud, o livro judaico, estabelecido, dizia que o publicano era proibido de levar o seu dízimo no templo, porque o dinheiro do publicano era imundo. Agora olha para o texto agora você vai olhar para o texto, Mateus 9,9. Jesus está andando e olha para um publicano, que o dinheiro do cara é imundo, que no conceito religioso o dízimo dele não, isso é lá, porque tem algumas igrejas que recebem dinheiro de assalto, roubo, assassinato, de carga, de desvio. E tem uns pastores ainda que enchem a boca para dizer assim: minha igreja é mantida com dinheiro não sei do que, o fulano, o beltrano. Você é um vagabundo, cara. Você não entendeu o que é ministério, o que é as coisas santas. A Bíblia diz em Deuteronômio que até o dinheiro da rameira, que era prostituta, era proibido no altar. Porque o altar não é vitrine, é altar. O altar não aceita qualquer coisa. O altar não está preocupado com quantidade, está preocupado com santidade. Pega isso. Jesus está passando, lê aí, Mateus 9,9. E Jesus ia passando e chamou um cara que o dízimo dele no conceito religioso não servia, que o povo não queria nem o troco na mão dele. Mas Jesus disse assim: mas eu quero te usar. Agora quer saber a maior loucura? É que os publicanos eram pessoas da alta sociedade. Ele vivia em Cafarnaum. Haviam 2 classes de publicanos. Querem saber ou não? Querem entender? Eu já vou terminar. Primeiro, o publicano no ramo da agricultura, rurícola. Era aquele que ficava no campo de Israel, onde os agricultores colhiam e ele recebia esse dinheiro, esse imposto. Agora existia o segundo publicano, que era o segundo publicano do conceito portuário, que ficava às margens de Cafarnaum, que colhia imposto dos pescadores, que colhia o imposto dos homens que atravessavam o mar da Galileia. Quem é esse publicano? É Mateus, porque onde Mateus está? Em Cafarnaum, na beira do mar da Galileia. Ele é publicano, colhedor de impostos dos pescadores. E no grupo que Jesus escolheu, tinha um cara esquentadinho, pescador. Mas Jesus faz isso, cara. Jesus pega o Mateus e diz: Pedro, eu sei que ele te cobra, eu sei que ele já tirou muita coisa tua, mas você vai aprender a perdoar para caminhar comigo no ministério. Tem que aprender a caminhar. Esse Mateus, ele foi achado, só ele foi abençoado. Todo mundo tem que suportar ele, cara. Publicano. O publicano era alguém que cobrava. Só que, quando você vai ler os textos mais originais e entender sobre os publicanos, você vai descobrir que os publicanos viviam abastecidos financeiramente. O cara tinha dinheiro. Por quê? Porque colhia do povo e o dinheiro passava pela mão dele, e da mão dele ele entregava ao Império Romano. Alguns historiadores, Charles Swindoll vai dizer que alguns publicanos, a maioria deles, tinham privilégio na sociedade por isenção de imposto. Exemplo disso, vou dar um exemplo. A Jaqueline, ela tem uma mercearia em Cafarnaum.
ok? E ela vende leite, vende queijo. O que alguns publicanos faziam? Isentavam dela o imposto para que ela pagasse em leite, isso, aquilo. Mas isso ia para a casa do publicano. E o publicano trocava com a Dérica, que tinha outro segmento de trabalho. Então o publicano trocava, fazia dinheiro, tinha terreno, tinha tanta coisa. Tanto que quando eu fui em Cafarnaum, as casas históricas mais importantes ali, fora dos homens de autoridade, eram dos publicanos. Agora vamos olhar para o texto? Jesus passa e diz para esse cara o quê? Espera aí, irmão. Ele está deixando para trás o quê? Tudo isso. Esse cara não está quebrado não, irmão. Não está com uma doença terminal não. Não tá, a mulher dele não deixou ele não. O filho não está doente não. Ele não está duro não, irmão. Esse cara tem tudo. E olha o texto. Ele não está em pé, porque o trabalho dele é digno. Ele está sentado na alfândega, ó. O cara tem dinheiro, o cara tá rico, o cara tem influência no Império Romano e o cara tá sentado. Mas Jesus passa e diz para ele: primeiro, levanta da cadeira, larga tudo que você acha que tem. E Jesus diz para ele: não vou te oferecer nada. Jesus ofereceu alguma coisa para esse cara, por favor? Ó, irmão, ó a loucura, pega essa. Mateus mexe comigo. Por que ele mexe comigo? Porque Jesus passa e só diz para ele: come here. Tá tirando foto aí? Ruiva. Jesus está passando, irmão. Jesus está passando. Jesus não disse para esse Mateus: Mateus, vem que eu vou te dar um ministério. Vem que eu vou fazer isso, vem que eu vou fazer aquilo. Não, não. Porque Jesus não quer ninguém que ande com ele no princípio da barganha. Jesus está dizendo assim: se quiser andar comigo, a melhor coisa não é o que eu posso fornecer, é a minha presença. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com Mateus? É que esse camarada deixou tudo, e tudo é tudo mesmo, meu irmão. Ele deixa status, deixa dinheiro, deixa casa, deixa tudo, e diz assim: isso para mim não é nada, tudo é Jesus. Tudo é Jesus, vou segui-lo. O encontro de Jesus com Pedro era um quebrado no momento. Ele não pegou nada. Agora com o cara aqui, o cara tá bem, cara. Agora posso falar outra loucura? Eu fui estudar aqui, anacrinar, mergulhar, descobri que esse setor de publicanos portuários era como se fosse uma rua em Cafarnaum, que não era uma pessoa só. Imagine uma pessoa só colhendo impostos. Vai dar? Dá ou não dá? Não dá. Era uma rua que se colocava cadeira e mesa, e 110 de um lado e 110 do outro. 110 publicanos do lado e 110 do outro. As pessoas passavam, chegavam no publicano, acertava seu imposto e ia embora. Como se fosse poupa-tempo. Já foram poupa-tempo? Imagina o poupa-tempo. Então você imagina que era uma rua em Cafarnaum. Então se você olha para o texto agora. Imagina 220. Meu Deus. Quanto que ele chamou? Ele está dizendo assim: a salvação é para todos, mas a vocação ministerial é só para quem eu chamo. Pega, não, tá tudo bem, vou falar de novo. Vou falar de novo. Jesus quer salvar os 220 publicanos, mas o ministério é só para um. E às vezes eu decepciono alguns obreiros que vêm para o seminário aqui e dizem assim: eu vim fazer o seminário porque eu quero ter vocação. Eu disse: não, eu não faço o seminário ou teologia para ser pastor. Eu faço porque sou pastor. Já tenho vocação. Você já viu gente que é médico? O único segmento que a pessoa nasce com a vocação, na minha opinião, é médico. No campo acadêmico, olha onde eu vou chegar. Porque qualquer curso você faz 3 anos, 2 anos, 4 anos, sim ou não? E para ser médico. Então você pode fazer um curso e dizer assim: eu vou desistir, não é isso que eu quero, vou fazer outro. E para ser médico. Para ser médico você tem que estudar de 6 a 7 horas por dia. Abrir mão de muita coisa. Se você não tiver vocação, você desiste. E você não estuda para ser médico para ganhar dinheiro. Minha filha tem 13 anos, ela disse: eu quero ser médica.
Pastor, onde o senhor quer chegar? Simples. Existem 220 homens, mas um Deus vocacionou. Deus disse, eu quero você. Está dando para entender? Pastor, onde o senhor quer chegar? Terminei. Quero chegar aqui. Tem 220 homens. O Mateus está no meio. Jesus chamou ele, ele tinha de tudo, mas na verdade ele não tinha nada. E Jesus disse, segue. A palavra seguir aí é a palavra grega, akolotel. É o quê? Fique em pé, tira o fone. Me deu até calor. Segura aí, para não cair arrebatado. Fica ali atrás. O texto diz que Jesus ia. Ele parou? Ele está passando e disse, Mateus, come here. Jesus ofereceu alguma coisa para ele? Pergunta por quê? Porque foi o mesmo encontro que Deus teve com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Farei de ti uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. Só que o Senhor disse para ele bem assim, vem, porque eu não vou falar para você aonde vai ser. Deus estava dizendo, Abraão, se você quiser, sai daí e me caminhas, ou caminha atrás de mim. Aí, o texto diz que o Senhor diz, segue-me. A palavra seguir traz a ideia de um pai que pisa na areia da praia. A maioria do pé do pai é acima de 40, 41, 42, 43. A ideia grega aí é essa. É um pai que pisou na areia e deixou a marca. E o filho veio atrás. Então o pai pisou, deixou a marca e o filho pisa na marca. O que Jesus está dizendo para Mateus é, Mateus, pisa onde eu piso. Eu vou andar, tá? Pega, se vira agora para gravar. Pisa aonde eu piso. Pisa aonde eu piso. O Senhor está dizendo, Mateus, se você pisar onde eu piso, você não cai. Se você pisar onde eu piso, você não tropeça. Se você pisar onde eu piso, praga alguma chega na tua tenda. Mateus, eu não quero que você ande segundo a tua vontade. Pise aonde eu piso. Faça o que eu faço, porque eu sou o Senhor da tua história, Mateus. Agora dá uma olhada lá em Lucas 5 e eu termino. Verso de número 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Um publicano chamado o quê? Sabe uma coisa que a gente precisa entender? É que alguns fazem confusão achando que Mateus é irmão. Alguns fazem essa confusão achando que Mateus é irmão de Tiago, porque o pai de Tiago chama Alfeu, e não é. Eles não são irmãos. Porque olha lá Marcos, capítulo de número 2 primeiro. Deixa Lucas, vem Marcos. Marcos 2, 13 e 14. Lê para mim. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu. Filho do quê? De Alfeu. Alfeu. Você sabe, toda vez que a Bíblia vai falar de Tiago, vai dizer que Tiago é filho de Alfeu. Toda vez. Vocês leram comigo lá Atos 1:13, não está escrito? E Tiago, filho de quê? Alfeu. Toda vez que o nome Tiago está associado com Alfeu. Já Levi é só nessa vez. Depois não aparece mais. Olha lá.
No mesmo livro, capítulo 3, verso de número 18, lê aí. E André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita. Para. Sabe o que significa a palavra Alfeu em hebraico? Mudança. Meu Deus. Significa o quê? Mudança. Só uma vez o nome Alfeu está associado com Levi. E chamou o Senhor a Levi filho Alfeu. filho da mudança. Meu Deus. Porque Alfeu, ou Levi, Mateus, não precisou passar por várias mudanças. Ele passou por uma única mudança. Já Tiago estava em mudança diária. Existem dois tipos de pessoas, aqueles que mudam de uma vez e aqueles que passam em mudança todo dia. Não, tudo bem. Tudo bem. Abre lá em Lucas agora. Eu termino. Capítulo 5, 28. E deixou tudo e levantou-se e seguiu. E fez Levi o quê? Um grande? Banquete. Em sua? Casa. E havia ali uma grande multidão de quê? Publicanos. E mais o quê? E outros que estavam com eles à mesa. Que eram os pecadores. Pergunta por quê? Por que que Jesus salvou Mateus? Porque Mateus era o único que poderia servir como isca para pescar pecadores. Meu Deus. Você diz tanto que quer que Deus te use, e no dia que Ele vai te usar, você diz, assim? Termina essa mensagem dizendo a vocês que historicamente, segundo a patrística, os pais da igreja, os apologistas, os pais apostólicos, eles vão defender que Mateus foi um dos mais brilhantes dos 12. Tinha capacidade acima da média, porque alguém para ser publicano precisava ter uma capacidade contábil acima da média. E fora tudo isso, por mais que ele tenha sido considerado um apóstata de Israel, o livro que recebe o seu nome escrito por ele, ele vai escrever para quem? Para os judeus. E ninguém conhece mais sobre genealogia judaica do que Mateus. Como Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, dizendo, eu vou pegar o cara que vocês nunca escutariam e vão ter que ler ele pro resto da vida, dizendo que ele entende da minha genealogia e conhece muito bem do que está falando. Mateus morreu na Etiópia. O seu corpo foi levado para a Itália. Michelangelo vai fazer uma pintura para ele lá na Itália. Mateus morreu esfaqueado. Alguns historiadores vão dizer que ele morreu de morte natural, mas é uma inverdade. O único que morre de morte natural biblicamente é João. E o que o texto vai me ensinar é que Mateus quer apresentar Jesus aos judeus. Mateus vai falar sobre a genealogia de quem? De Cristo. Mateus, que era cobrador de impostos dos pescadores, se tornou a espinha dorsal do Evangelho. Deus usa as coisas loucas para confundir a sábia. Quer saber da maior? Ele deixou tudo, mas só alguém que tem recurso consegue promover um banquete para pecador. Esse cara faz uma festa e diz assim, eu vou fazer uma festa para Jesus pregar. E ele vai pregar só para pecador. Ele banca a festa. Ele faz churrasco. Não é para você ter dado glória. Ele compra Coca-Cola. Enche a casa de pecador. E os religiosos estão aonde? Criticando, dizendo, como é que Jesus entra na casa de um publicano? Como é que Jesus se assenta com os pecadores? Mas não se esqueça que aquele culto, aquela cruzada evangelística só aconteceu porque Mateus estava sentado, decidiu se levantar e dizer, eu quero mais de Cristo. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais de Cristo. Eu termino dizendo a você, nesse segundo dia,
Segunda exposição. Você é o Mateus de Deus. Tem coragem de deixar sua vaidade, suas coisas medíocres, pela excelência de servir a Deus? O que é que te prende? Sirva a Ele, caminhe com Ele. Jesus está dizendo: Mateus, siga-me. Jesus está estabelecendo o vínculo que Deus estabeleceu com Enoque e Noé. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, e os 12 discípulos andaram com Deus. Se eu quiser viver uma vida de transformação, não é Deus que anda comigo, é eu que ando com Deus. Quando eu decido andar com Deus, é Ele que determina para onde vai, não sou eu. E Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Mateus andou com Deus. Quem determina o destino não sou eu, é Deus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser a geração de Mateus. Uma geração que parece que tem tudo, mas não tem nada. Tem status, tem dinheiro, tem casa, mas entendeu que o bom mestre está passando. E ele disse: levanta dessa cadeira, sai dessa alfândega. Eu vou te fazer um apóstolo. Vou te fazer um homem influente. O que a sociedade não te dava, eu vou te dar. Você vai caminhar comigo durante 3 anos e 6 meses. E você vai aprender na escola de Cristo, que eu reúno publicando com Zelote, reúno publicando com pescadores. E aonde tinha indiferença não tem mais, porque aonde abundou o pecado, superabundou graça. Graça.